Olá, tudo bem? Gravando mais um vídeo para a turma do 7º ano de História, onde nós abordaremos o capítulo 5, o absolutismo e o mercantilismo, que é o capítulo do trabalho de vocês. Né? Eu tenho recebido algumas perguntas pelo WhatsApp, né? Que alguns alunos ou alguns responsáveis ficam na dúvida, né? O trabalho não é só fazer os exercícios do capítulo, tem que fazer os exercícios porque ele vai ajudar a assimilar o contexto, o conteúdo aí do capítulo. Mas o tema do capítulo é o tema do trabalho. Então o aluno, além de ter o livro que fala bastante, tem bastantes informações sobre mercantilismo e absolutismo, ele vai pesquisar algumas coisas fora, YouTube, Google, enfim, para poder enriquecer melhor o trabalho. E antes de iniciar, eu quero deixar um recado também para o trabalho. É necessário fazer um trabalho mais caprichado. Eu tive muitos trabalhos aí, sabe, difíceis de até pontuar, né? Trabalho, o aluno está com mais tempo em casa, então tem que fazer um trabalho bonito, uma apresentação melhor, usar imagens, né? Classificar o que cada imagem está se dizendo, né? A informação bibliográfica onde você pesquisou, organizar melhor, fazer uma capa apresentável, colocar os nomes do aluno na capa, muitos trabalhos sem essas informações, né? Então isso, trabalho sem capa, tudo isso vai comprometer no resultado final, que é a nota. Então procurem, tá, dar um capricho maior nesse aspecto na hora de desenvolver o trabalho. Então vamos lá. Antes de começar, eu quero fazer uso de uma citação, embora é um livro que aborde a Revolução Francesa, né? A história da Revolução Francesa, do Albert Sobol, que é um clássico. Ele tem essa versão, né, bem robusta, né? Mas existe a versão mais compactada, mas eu prefiro essa, que é a completa. E eu vou usar uma pequena citação dele no capítulo 2, onde ele fala sobre a crise das instituições, e ele dá um parecer do que seria essa nova forma de Estado de governo, né, da criação dos Estados nacionais, e como é que seria esse peso de mão de ferro do absolutismo. E ele fala exatamente assim. Ele define, inclusive, como um ponto assim, absolutismo e pretensões e limites. E ele narra: a monarquia absoluta e administrativa se afirmou a partir do reinado de Henrique IX, expandiu-se durante o de Luís XIV, né? Muito famoso, fala sobre ele, né? O Rei Sol. Isso sustentou-se durante todo o século XVIII. As forças independentes que se manifestavam no curso do período precedente perderam seu poder, mas se mantiveram em sua maior parte. Se os Estados Gerais, reunidos pela última vez em 1614, caíram em desuso e as municipalidades em tutela no século XVIII, os estados provinciais, os parlamentos, as assembleias do clero se mantiveram e continuaram a funcionar sob o controle, é bem verdade, da autoridade monárquica. Então ele está dizendo o seguinte, que esse poder se sustentou de uma maneira forte, né, robusta, até chegar ao fim com a Revolução Francesa em 1789. Né? Eu lembro que eu fiz algumas citações, né, usando para alguns alunos do 8º ano, né, onde eu falo do Eric Hobsbawm, onde ele vai falar sobre a Revolução Francesa como sendo a revolução, e o Eric Hobsbawm faz um parêntese sobre esse período absolutista, né? Segundo ele,
ele considera que o absolutismo teve uma maior intensidade na França. A França, ela foi muito mais intensa. Ah, professor, mas todos pensam assim? Não. Você vai pegar, por exemplo, num livro Sociedade de Cortes do Norbert Elias, ele pensa diferente. Ele considera que o poder absolutista teve o mesmo peso em toda a Europa. Então percebam que essas discussões e esses diálogos, né, de diferenças, né, entre um autor, de diferenças de interpretações, tá? Não são diferenças pessoais, né? São análises diferentes de um olhar sobre um determinado período histórico. Mostra o quanto a Revolução Francesa é rica e o quanto esse período absolutista ele é muito estudado, né? Talvez seja aí o período da Idade Média, né? Principalmente aquele que é mais observado em todos os âmbitos da história. Feito essa citação, tá? O mercantilismo ele vai ter o seu início a partir de que momento, né? Lembrando para vocês que nós estudamos, né, no primeiro período, aí, né, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, cultura medieval. Então nós vimos o momento da construção do feudalismo até o seu fim, que teve como base o fim naquela trilogia que eu falo para vocês, né? Guerra, fome e peste, né? A trilogia para a tragédia. Então, com o fim do período do absolutismo, na crise do feudalismo, né? Do feudalismo, melhor dizendo, perdão, ele vai dar início a um novo processo. Então, eu coloquei alguns pontamentos para vocês situarem como foi essa formação e essa construção desse momento do absolutismo, né? Ele parte da crise do feudalismo, não havia mais como suportar esse modelo de estrutura de poder. Esse é um ponto. Ou seja, tudo aquilo que tinha sido construído, né, lá no feudalismo, ele se perdeu, já que aquele modelo já não dava mais para ser sustentado. Um outro ponto era a realidade que não comportava acompanhar a nova realidade comercial, né? Aquela maneira de se construir uma linguagem, digamos assim, de comércio baseada numa economia de subsistência somente com a agricultura, né? E alguns artesãos, isso já não cabia mais, né? Era necessário você almejar novos caminhos. Por isso nós começamos a estudar esses avanços, né, na questão que falam sobre, né, já estou falando sobre isso com outros alunos de outras turmas, do processo das grandes navegações, né, e vocês vão estudar isso também, tá? Um outro momento era a burguesia viu nessa criação de um Estado nacional, né, um importante caminho para lucros financeiros, né? Lembrando que lá no início do processo de criação, de formação do feudalismo, vai surgir uma pequena classe, os burgos, né? E eu sempre venho falando para vocês, ó, atente-se a essa classe, essa pequena classe, que ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar corpo, e quando ela se sustentar como uma burguesia de poder, ela vai ter extremamente importância. E hoje se discute ainda, né? Todos esses embates políticos que nós estamos vivendo na discussão no Brasil, você sempre vai ouvir falar, né, ou da oposição, né, ou da parte do governo, ou do centrão, essa mesma questão das classes dominantes, da burguesia, né, das classes mais bem-sucedidas financeiramente, e aqui começa, nesse momento da história, essa classe, né, esse grupo, essa camada social burguesa, ela começa a ganhar corpo e poder e força, principalmente por ter nas suas mãos o quê? O poder financeiro. O outro aspecto, né, é o rei, que ele vai se tornar-se um soberano. Ele vai ter um poder, né, de mão de ferro. Tudo passa por ele, né?
Não vai ser mais aquele modelo lá feudalista, né? Aonde havia uma interferência do clero, onde vinha lá alguém da igreja. Ele não, a palavra final é do rei. O rei ele é a pessoa da decisão máxima. Você nunca vai poder fazer nada se não for de acordo com o que o rei quer que seja. Né? A outra são a criação do corpo burocrático. Que corpo burocrático é esse? É a partir daí que vai começar a surgir os funcionários públicos. Né? Começa a institucionalização do Estado Nacional. Ele, para funcionar, para que o rei tenha informações e possa administrar e governar melhor, ele vai precisar de pessoas que estejam em determinados lugares aonde ele não pode estar. Então ele vai ter pessoas de sua confiança e ali vai começar a construir, né, a criação do que nós conhecemos hoje de um funcionalismo público a serviço do governo. Né? Funcionários a serviço do Estado. Né? E aí surge a monarquia absolutista, que vai se estender até o final, aí com a eclosão da Revolução Francesa em 1789. Né? A partir desse momento vão surgir também, né, alguns teóricos, né, alguns autores importantes que vão começar a escrever observando o que está acontecendo nesse momento da história. E um desses principais atores históricos é o Nicolau Maquiavel, né, que surge aí quando você ouve aquela grande, né, expressão, né, que aquele sujeito é maquiavélico, né, essa expressão maquiavélica vem de Maquiavel. E o Maquiavel escreve um livro, né, extremamente importante, né, muito estudado, chamado O Príncipe, que é este livro. Mas percebam que não é uma pessoa, mas é um rei que está no poder, né? Mas ele dá o nome de príncipe. Isso também é muito discutido no meio acadêmico, porque o título do livro é O Príncipe, né? Mas Maquiavel ele vai usar, né, uma defesa nessa obra de que o rei e o príncipe, como queiram, ele tem o atributo do poder do Estado e da força do Estado para se manter no poder. Se ele tiver, inclusive, a necessidade de usar da força, esse direito lhe cabe e ninguém pode questioná-lo, né? Porque ainda lembrando, né, esse é um período onde ainda há né, aquela questão do teocentrismo, né? Aquele rei ali não é só rei porque ele é rei, né? Ele está ligado à divindade por Deus, porque Deus considera ele, né, um homem apto para ser rei. E o Maquiavel, ele transcreve exatamente assim, ó: há duas maneiras de se tornar príncipe e que não se podem atribuir totalmente à fortuna ou ao mérito. Então, olha só, ou seja, não só a quem tem o poder, né, monetário ou apenas pelo mérito. Né? O que é o mérito? Eu mereço chegar ao poder, né, desse reino. Não me parece bem, portanto, deixar de falar nestes casos que se bem que dele se pudesse falar mais detativamente onde se trata das repúblicas. Estas maneiras são chegar-se ao principado pela maldade, por vias aceleradas, contrárias a todas as leis humanas e divinas. Então, o que ele está dizendo? Né? Independente das leis humanas e divinas, ou a lei do homem, ou a lei de Deus, se eu tiver que usar da força, da maldade para poder chegar ao poder, eu irei fazer isso. Né? O rei tem esse poder de fazer isso. Mas vão aparecer outros teóricos, por exemplo, como o filósofo, né, e grande pensador, o Etienne de la Boétie, que ele faz críticas a esse modelo. Né? Ele, uma obra dele que é estudada profundamente, né, volta e meia nas palestras do professor historiador Leandro Carnal, ele cita sempre
o, o Etienne, né, na sua famosa obra que é o Discurso sobre a Servidão Voluntária. E o Etienne ele vai, de uma maneira bem contundente, ir de encontro a esse poder do autoritarismo. Ele não concorda com esse autoritarismo que é defendido pelo Maquiavel. Percebam, né? São dois pensadores de diferentes pensamentos tratando sobre o mesmo assunto, um defendendo e o outro contra. Esta é a importância de você entender e fazer esta interpretação sobre o que você está lendo no capítulo, para você entender as cabeças pensantes desse período, do que elas tratavam, do que elas defendem. Ah, professor, eu vejo muito isso, essas discordâncias, essas formas diferentes de se pensar, né? A política tem muito disso, né? Nós vemos isso todos os dias, né? Todos os dias. E não é só no setor político. Se for pensar e for analisar de algumas decisões jurídicas, por exemplo, você vai encontrar um juiz que lê uma lei e ele interpreta de uma maneira, e um juiz que lê a mesma lei e vai interpretar de outra, né? E isso é o que torna o estudo da história extremamente extraordinário, porque ele vai te dar muitas possibilidades de debate sobre determinados temas. E o absolutismo, ele não é diferente disso, tá? Então, mas aí existem outros atores importantes que estavam escrevendo trabalhos bastante, como Jean Bodin, né, que ele vai defender a autoridade divina, né? Lembra que o Maquiavel ele fala que o príncipe ou o rei, né, ele no seu direito de poder, ele pode ultrapassar tanto as leis dos homens quanto as leis divinas, né? E já o Jean Bodin, não, ele pensa diferente. Não, você tem que respeitar as leis de Deus, porque senão você vai estar cometendo, né, um pecado, digamos assim, né? Você não está respeitando o que Deus determinou aos homens. E o outro é o Jacques Bossuet, né, que vai fazer um resumo do Estado, quando ele fala o Estado, um rei, uma lei e uma fé. Então ele está tentando esclarecer o seguinte, né, de que dentro desse contexto de poder existe um rei, existe apenas um Estado e apenas uma lei. Se é o rei que ele está se referindo sendo como um rei, a que lei se atribui, a que lei ele está se referindo? A lei que está sendo determinada pelo rei ou príncipe que defende o Maquiavel. Tá? Esses são os três nomes que eu acho que é importante o aluno atentar-se. Inclusive no capítulo, tá, tem a citação deles e traz até algumas informações um pouco mais amplas. Se eu fosse ficar falando um pouco mais profundamente de cada um deles, né, esse vídeo ficaria imenso e eu só estaria só falando sobre os três. Não, mas nada impede o aluno de pesquisar sobre cada um deles, né, e falar um pouco mais sobre cada um desses pensadores, né? Aí vem a parte do mercantilismo, que é aquela que está envolvendo o mercado, né? Esse termo mercantilista, o mercantilismo, ele só foi ser utilizado 200 anos pelos historiadores olhando para trás, né? Olhando para o passado e observando esse processo econômico de comércio, né? E definiram então como um período mercantilista ou apenas mercantilismo. Ele tem nessa estrutura do Estado absolutista algumas características, né? Tem lá a nobreza de toga, né, que era a burguesia que tinha, né, todo o ativo, né, da nobreza. Tinha a nobreza provincial, né, que eram os membros, né, daquela estrutura, né, lafundiários, né, remanescentes ainda do feudalismo, e a nobreza provinciana, que eram aqueles cortesãos do rei, né?
aqueles que ficavam ali, né, bajulando o rei, né, os parasitas ao redor do rei, não produziam nada. Todos eles, dessas três categorias, não produziam nada, viviam às custas do que o povo produzia. Mas essa parte dos cortesãos eram os verdadeiros bajuladores, né, que ficavam ali bando ao lado do rei, né, sempre esperando alguma coisa, né, e os reis, obviamente, né, dentro dessa cultura, adorava essa bajulação, né. Qual é o rei que não, que ou é o rei ou o político, a gente vê muito isso, né, seja o político, qualquer segmento, tem aquelas pessoas que ficam ali bajulando perto, né, querem tirarem foto, estão lá sempre vendo o presidente sair do palácio, enfim, essa categoria ela ainda existe, mesmo com outras características. Aí existem as características específicas desse contexto do feudalismo, né? Ele vai ter o metalismo ou o bulionismo, né? No livro aí tem um conceito de cada um deles, né? Ele vai falar sobre a balança comercial favorável, né? Que são cobrança de impostos, né? Cobrança de taxas, controle das navegações, né, com quem se faz negócio, com quem não se faz, taxações para poder favorecer um produto interno e não um produto de outro Estado-nação, ou seja, para manter-se esse equilíbrio. Né, o protecionismo, né, como eu estou acabando de falar, né, você vai proteger quem? Ainda hoje nós vemos esse protecionismo. O Brasil, muitas das vezes, tenta querer levar o seu suco de laranja para ser vendido nos Estados Unidos, mas nunca consegue, porque lá eles taxam tanto o produto de fora que ele nunca vai ter preço para competir com quem produz o suco de laranja lá nos Estados Unidos. Então esse protecionismo ainda existe, mas ele não se perdeu, né? Infelizmente ele ainda existe. E isso é uma daquelas questões que são muito debatidas quando se refere nos debates sobre o capitalismo, né? Ele vai falar sobre a intervenção estatal. O que é isso? O Estado vai estar sempre interferindo, né, nessas questões, porque ele vai ter sempre que estar defendendo os seus interesses. Então, se ele tiver que fazer alguma interferência para poder não ter prejuízo nessas transações comerciais, o Estado vai interferir. É o que hoje se cobra muito, né? Se o governo deve interferir no mercado, se não deve, né? Mas aí o governo, não vamos mexer, vamos deixar assim, nessas discussões. Aqui não. O governo, né, o Estado, né, o Estado-nação, ele fazia essa intervenção estatal, né? O industrialismo, né, começou-se a trabalhar nesse processo de industrialização, embora só vai ganhar força mais dinâmica com a Revolução Industrial, que nós iremos falar disso em um determinado momento com mais amplitude do tema, né? O cobertismo, né, que vocês podem ver na página aqui, deixa eu ver aqui para você dar um exemplo melhor sobre esse assunto. Vamos ver aqui, acho que é na página 53, se não me falha a memória, né? Ele vai falar assim, o industrialismo ou o colbertismo, que vai ser instalado pelo Colbert, né? E ele tinha pontos importantes, que era a produção de artigos de luxo, né? Aí ele vai dar o colonialismo, né? Ele vai atribuir aqui a dinâmica, né? A dinamizar o comércio para obter imensos lucros na exploração do comércio aí fora, né? Tanto na América como na África, como também na Ásia, né? Que se estimulava para fazer um estímulo, né, de comercialização. E isso vai ficar conhecido como um pacto colonial, né? Esse processo de maneira de comercializar. Ainda na página 53 vocês vão ter lá um modelo da balança comercial, né? Aí ele vai mostrar taxas, impostos, né? Importação versus exportação, né? Enfim, para ver o que é esse equilíbrio dessa balança comercial, né? E por fim tem a expansão marítima, né? Que é bastantezinha curta aí, né? Que ele vai ter na base forte
de sustentação econômica, né? Porque quanto mais você amplia os seus horizontes de comércio com quem você vai comercializar, você possibilita o quê? Fazer outros grandes negócios, né? Você começa a ter possibilidades de comercializar com diversas fontes. E vai surgir, né, como eu fiz a primeira leitura, né, da figura do rei Luís XIV, o rei Sol, né? Ele foi ele no ápice da monarquia francesa, foi justamente, né, durante a gestão do rei Luís XIV, o rei Sol. Tem uma imagem dele na página 54, uma pintura clássica dele, né, ele mostrando toda a sua elegância, né, enfim, é um período muito estudado, né? Eu acredito que seja uma das personalidades, né, desse período de monarquia absolutista, uma que é mais estudada, são sempre citados por vários historiadores, né, e ele é uma pessoa de extrema importância e uma de referência assim muito bonita de se ler, né, apesar do poder pesado, mas tem assim histórias extraordinárias do o rei Sol. Tá? Tem uma partezinha que fala de curiosidades, né, fazendo associação, né, aí com esse período, né, com algumas características ligadas ao rei Sol, né. No tempo de Luís XIV, ele vai falar sobre o I, Madame Monsieur, né, cabeças coroadas, né, pega ladrão, parada de sucesso, dieta já, enfim, algumas questões que ficaram marcadas, que foram muito típicas e muito características do período, né, de reinado aí do Rei Sol, do Luís XIV. Ok? Façam todos os exercícios, é um capítulo curto, ele não tem muitos exercícios, né? É importante o aluno não deixar de fazer. Se tiver dúvida, me procure, estou sempre à disposição para tirar dúvidas, né, sem nenhum problema, né. Tem alunos que me procuram todos os dias, dentro ou fora dos horários estabelecidos, e dentro da medida do possível estarei atendendo a todos vocês, ok? Até a próxima, um abraço.